pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um programa da Imobverse, onde a gente fala tudo sobre o mercado e o universo do mercado imobiliário. Obrigado mais uma vez pela sua sempre maravilhosa e importante audiência. Você que tem seguido a gente nos nossos canais, nas principais plataformas aí na rede, fica aqui nossa gratidão de todos em relação ao que vocês têm nos acompanhado. Então, sempre é importante ter vocês com a gente. Se inscreva no canal, se inscreva nas plataformas, curtam, deixem os seus comentários, suas mensagens, que a gente sempre vai estar lendo com carinho, com atenção e desdobrando aí os principais tópicos e temas que vocês sempre trazem pra gente. Como sempre, de costume e hábito aqui, quero já agradecer aqui meus parceiros de mesa. E estamos novamente aqui, Sartori, Alan, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado, Magno. Obrigado a todos aí, mais uma vez aí no Imobverse, universo do mercado imobiliário. Né? Então, muito obrigado, Magno, muito obrigado, Alan, né, por mais uma vez dividir a mesa aí conosco, né, para a gente, como sempre, aprender juntos aí. E hoje vai ser um dia de muito aprendizado, hein? Hoje é um assunto muito legal, um assunto lá do início do processo de incorporação e onde eu particularmente vou aprender muito hoje aqui nessa mesa. Muito obrigado pelo convite, Magno. Para mim é uma honra mais uma vez estar aqui e num assunto que eu acho que já tive muitas conversas nesse processo. A gente vai discorrer aqui porque eu me interesso bastante, porque no marketing às vezes acontece duas situações. A pessoa que se precaver com esse assunto e as pessoas que talvez não sabiam nem que ele existia, com relação, principalmente quando entra dentro de alguns detalhes ali de viabilidade, de planejamento, de pesquisa. Então eu estou bastante entusiasmado pela conversa de hoje aqui. Eu já vou começar aqui com uma pimenta. Eu acho um pecado o marketing não participar desse tipo de reunião nas empresas. Mas isso, vamos lá, a gente gravou um episódio sobre planejamento estratégico. Isso é definido lá no planejamento estratégico. Porque quando você desenha uma matriz, um macrofluxo, quando você desenha uma estrutura, uma jornada, você define quem são, né, os players, quem do staff participa do processo. Lá é quem você define. Então, por que as empresas não têm muitas vezes clara uma forma de atuação? Porque ela não tem um planejamento estratégico. E aí, já sem mais delongas, para quem está assistindo a gente, o que nós vamos falar aqui hoje? Prospecção de área, estudo de mercado, né? Pesquisa de mercado. Mas por que nem você citou? Por que o marketing não participa? Porque quando você desenha lá atrás o planejamento, você define como que isso vai ser concebido dentro da empresa. Hoje, sabe como que acontece, Alain? Sabe por que o marketing participa? Vou falar para vocês, né? Porque eu sempre atuei nessa... né? Essa é uma praia que eu gosto bastante, mas assim, eu sempre atuei defendendo muito, inclusive considerando uma coisa. Prospecção em mercado e viabilidade, pesquisa de mercado, ela acontece quando uma atitude nobre dentro da empresa ocorre. Sabe qual é? Fazem ideia? Não. Planejamento. É uma coisa muito pessoal. Já vou adiantar. Ela acontece por o seguinte. Existem dois tipos de decisão na empresa. Né? Existe a decisão pautada no planejamento, existe a decisão por ego e por vaidade. Então, vou dar um exemplo para você. É como definir nome de empreendimento. Como é que vai chamar o nome do empreendimento? Vai se chamar Ana Rita. Aí o marketing pega depois e fala, precisa criar uma logomarca. Como é que é o nome do empreendimento? Né? É Maria Chorona. E agora? Aí o marketing fala assim, por quê? Porque o cara tem uma filha, chama-se Maria e ela chora muito. Que legal, né? E ele quer fazer, sabe? Ou se não, olha, como é que vai se chamar? Não, vai se chamar Recanto do Sabiá. Eu posso contar uma história já? Claro, com certeza. Essa aqui é verídica, é venérico. Fato venérico. Uma vez tinha uma empresa que todos os nomes de empreendimento eram nome de árvore. Mas diga-se de passagem,
E você vai saber. Quando você tem nome de árvore dentro de uma empresa, você tem que ir a fundo, e eu fui a fundo. E o cara era engenheiro agrônomo. Então era Araucárias, Resedaço, Quaresmeiras, Jequitibá, Aroeiras. Só tava faltando uma ortigueira, goiabeira, mangueira, né? É uma árvore frutífera aí pra... Mas legal, isso é muito comum. Tem as pedras, tem as aves, né? E aí um dia, isso, sei lá, uns 15 anos atrás, eu falei, nós temos que romper um pouco com isso, vamos dar uns nomes diferentes. E tinha um arquiteto lá nessa empresa, ele era entusiasta, um urbanista e tal, né? E a gente ia fazer um empreendimento que ficava perto de uma região de serra, né? Legal. E aí eu consegui trazer para a empresa, falar, olha, a gente pode no comercial dar o nome, o que hoje é uma coisa natural, mas naquela época, então era uma empresa familiar e tal. Não, tá bom, traz as opções. Aí eu fui nesse urbanista, nesse arquiteto, falei, cara, você que tá desenhando aí e tal, a gente, beleza, vamos lá. E eu falei pra ele, se você quiser trazer alguma ideia, pode trazer, né? Ele veio e falou, Magno, tive uma ideia, cara. E ele veio sério assim e tal, né? Eu achei que ele tava brincando. E eu falei assim, como que é o nome que você acha? Residencial Pé da Serra. Eu falei, Residencial Pé da Serra. Aí, tipo assim, imagine, onde você mora? Eu moro lá no Pé da Serra. Rapaz, eu tô ouvindo isso aí, a gente fica ciente da risada, mas sabe quando você, sei lá, você vai, né, comenta um nome, você acha um nome esdrúxulo, engraçado, e a pessoa fala assim, é o nome da minha avó. Aí, assim, a gente dá risada aqui, deve ter gente ouvindo assim. Falar, eu tenho um residencial Eu tenho assim. residencial Pé da Serra aqui, ó. Não, se tiver, comenta aí, porque eu quero saber. Onde é? Você já trabalhou tá no residencial entendendo? Pé da Serra? E aí existe um... E é legal, ficou interessante, porque é o seguinte, conseguimos dar um nome para o empreendimento que ficou muito mais conectado com o conceito de que o produto iria entregar para o público. Então, às vezes, o que eu estava dizendo, que o mais importante, ao meu ver, é entender, né, quando você vai fazer algumas coisas, que assim, a gente tem que romper um pouco com essa questão do ego, da vaidade, né? Porque a gente vê muito isso em empresas. Por que é assim? Ah, porque o dono quer. Porque o fulano quer. Não é porque isso. A premissa... E aí volto. Lembra que eu falei que tudo que a gente fosse gravar aqui, a gente ia remeter ao planejamento estratégico? Lá no planejamento estratégico, a gente vai dizer o seguinte, que tem lá numa missão, tem lá num valor, que o cliente é o cerne de tudo. Então, a gente não trabalha pro dono, pro diretor, pro gerente de vendas, a gente não trabalha pro diretor financeiro, a gente trabalha pro cliente. Então, é o cliente quem dita as regras, é o cliente quem dita isso tudo, né? Então, e aí eu começo falando aqui sobre a prospecção com base nisso. Legal. Então, o planejamento estratégico, ele me traz, então, ele me traz um norte sobre que tipo de área eu vou prospectar. Mas você falou de pimenta, né? Já que a gente está fazendo esse salcedo todo aqui, eu quero jogar para vocês uma coisa aqui. Na opinião de vocês, o que vem primeiro? Ovo ou galinha? Não, ovo ou galinha não. Mas é quase isso. O que vem primeiro? A pesquisa de mercado ou a prospecção da área? Nossa, posso puxar a palavra para cá? Pode. Então, bom, seguinte. O que vem primeiro? Quero ver. Na minha opinião, o que deveria vir primeiro é a pesquisa de mercado. O que na prática vem primeiro? Prospecção da área. Essa é a minha opinião. Tamo junto, porque assim, como é que chega, né? O marketing não participa muitas vezes, né? Embora, às vezes a gente começa aqui sempre falando dos causos mais doloridos aqui, né? Mas hoje isso já é uma mudança de mentalidade em alguns casos, né? Eu, recentemente já tive uma situação de poder, recentemente não, de alguns projetos poder participar, inclusive, da questão de pesquisa / prospecção. Fala, olha, o que o marketing enxerga do ponto de vista técnico de vocês com relação a essa cidade ou região e tal. Na minha opinião e experiência também, o ideal, eu imagino, teria que ser a pesquisa antes. Justamente por ela nortear e tirar qualquer tipo de achismo que a gente tem quando a batata já está assando. Muitos casos acontecem. Mas como você disse,
Na prática... A teoria é outra. Na prática, a maioria das vezes vem já assim, ó... Como a gente já falou em outros programas aqui. Pega esse BO que é seu aí, porque tá difícil de vender. Você já pescou? Já pescou? Você é bom de pesca? Ah, sou bom demais. Sou pesqueiro. Já só pesqueiro. pesco no... pesqueiro. Tá. Para responder essa pergunta, é assim. Minha avó morava na roça e a gente sempre gostou de pescar. E quando a gente ia pescar, ia a família toda, né? E o que acontece? Então, cada um sai num canto do rio, do lago, né? Aí um vai para um cantinho aqui, o outro vai para o cantinho lá, e cada um fica pescando. E o que você faz na pesca? Algumas coisas definem muito, né? Então, por exemplo, se você não vai pescar lambari ou peixinho pequeno com um anzol desse tamanho. Então, a ferramenta que você tem define o peixe que você pega, né? Mas na roça, a maioria era um anzolzinho pequenininho para pegar vara de bambu. Varinha de bambu, né? E para pegar tilápia, cará, uma traíra pequena ou, né, um lambari, dependendo, porque era o tipo do rio. Rio, mercado, prospecção, viabilidade, depois a gente fala tudo isso. Tá tudo relacionado. E aí o que acontece? Aí você tá pescando aqui. A boinha nada. Aí você olha pro lado assim, a boinha do seu concorrente afunda. O que você faz? Do nada. Aí quando você chega lá, não vem aqui não. Vai pra lá. Então quando você tá pescando, você faz uma pesquisa de mercado, que você olha. Então, e você não fica no lugar que você tá ali meia hora. O que você faz? Não é meia hora. Deu 5 minutos, você não beliscou, você vai para outro lugar. E você vai pesquisando até você achar o peixe. Até você achar o ambiente que tá puxando, que a gente fala, tá puxando aí? Né? A gente fala, e aí, tá puxando aí? Tá puxando aí. Aí o cara que tá do outro lado do rio, entendeu? Que foi mais cedo, que a gente normalmente ia pescar à tarde. Então o cara que foi mais cedo, ele já conhece o rio. Já mora lá. Então tem aquele primo que morava na roça. Então ele chegava lá, a gente aleatoriamente jogava a isca, a vara em qualquer lugar. Sim. Mas quem já conhece sabe aquele cantinho aonde pega. E o que acontece? É diferente de um pesqueiro. Pesqueiro, qualquer lugar que você jogar, você pega peixe. Sim. É a mesma coisa você falar assim, cara, vamos lançar o Minha Casa Minha Vida em frente à estação X do metrô? Vai derreter. Será que vai vender? Entendeu? Alta, Convenhamos, né? Agora, tem uma cidade aqui de 50 mil habitantes, na cidade tal, nunca teve prédio, não sei o quê. Já vou contar uma outra história disso aqui também. Aí o que acontece? Então na pesca é assim. Então quem conhece? Então, na verdade, vocês estão certos. Porque a pesquisa tem que vir antes. Porque você vai economizar o quê? Tempo, recurso. Você vai economizar o principal nisso tudo, né? O tipo de equipamento, um monte de coisa. Ir no lugar certo. Só que nem sempre as empresas fazem isso. Porque elas entendem diferente. E uma outra coisa que também... Lembra que eu falei que definição de nome está relacionada ao ego e tudo mais? Vou dar um exemplo para você. Um dia eu falei numa mesa de reunião. Vamos fazer pesquisa? Não precisa. Feeling. Cheirinho, né? Cheirinho. Não precisa. Eu falo para as pessoas, você constrói sem sondagem? Eu falo assim, já falei para algumas empresas. Você constrói sem sondagem de solo? Porque para você construir, né? O que você precisa fazer? Você fazer uma sondagem de solo para saber se tem lençol freático. Até na prospecção. Sim, na prospecção. Aí entra na prospecção. Então, por quê? Sondagem, antes de você adquirir o Você acha, horário. né? Porque você vai... para você prospectar, eu vou falar aqui uma coisa que é muito importante, que é a diligência. Para você definir se aquela área é passível de compra ou não, mas olha só. Então, você faz uma sondagem. Por quê? Porque você tem que definir uma série de fatores do método construtivo. E aí eu já perguntei várias vezes na mesa, eu uso essa analogia. Você acha importante fazer a sondagem de solo? É importante, imagina, como é que eu vou fazer uma fundação? Falei, entendi. E você acha que conceber um produto
Com base em quê? Então, a prospecção da área, ela tem que ser norteada, primeiro, pelo planejamento estratégico e, segundo, pela pesquisa de mercado. Porque no planejamento estratégico, eu vou dizer o seguinte, onde que eu quero atuar? E como eu sou, né? O que eu vou oferecer, né? Qual que é o Eu meu sei, shape? eu sei o que eu ofereço. Eu sei o peixe que eu quero pegar. Eu sei a vara que eu tenho para pescar. Eu sei uma isca que eu tenho. Eu sei o anzol que eu tenho. Sei tudo. Aí Isso a é no pesquisa planejamento. vai dizer se tem esse peixe Aí lá. eu falo assim, ó. Agora, divisão de novos negócios. Tá, mas vamos pensar agora, porque quando a gente fala divisão de novos negócios, tá aquele cara que é pequeno. Sim. Mas vamos lá, isso é indiferente. Eu acredito no seguinte, né? A cultura de ser grande se dá pela maneira como você pensa, não pelo que você tem. Ah, eu penso ser grande, você será grande. Agora, eu tenho um patamar grande e eu vou pensar grande. Não, né? E aí, vou dar um exemplo. A pesquisa vem aquela história muito cara. Caro. O que é caro, né? É o desdobramento de você não pesquisar. É caro, é um produto encalhado. Acho que um resumo assim, do que eu vivenciei aí nesses últimos 6 anos no mercado imobiliário é se deparar com produtos, como eu comentei num outro episódio aqui, né? Já lançado e com 20 unidades paradas. Ou também, Alan, cara, ou errar o preço, né? Às vezes você lança com preço, você não fez pesquisa, fez um produto legal, lançou, vendeu nas primeiras 2 horas. Você não pesquisou que valia mais, você deixou dinheiro na mesa. E a pesquisa, vamos lá. Eu já fiz algumas analogias. Eu gosto das analogias, né? E, olha, eu vou te falar, essa da pescaria ficou fantástica. Gostei do futebol também. Mas é que nem eu falo também. Se você... Então, vamos dar um exemplo aqui. A pesquisa... Vamos dar um exemplo. Se a gente passar mal aqui agora, a gente vai para o médico. Para qual especialidade médica a gente vai se você tiver aqui agora uma intoxicação alimentar? Para onde que você vai? Agora. É PS, é genérico. Pronto-socorro. É genérico. Aí você vai chegar lá, o médico vai olhar para você, você vai estar com aquela cara, entendeu? Ruim. E quando ele falar para você o que você comeu, você já vai passar mal. Se você tiver com náusea, você vai vomitar. Né? Porque ele está tratando você de modo que empírico. Ele olha para você, toma isso aqui. Eu falo para você, se você falasse com a sua mãe, com a sua avó, boldo, ela vai te dar alguma, não, faz isso aqui, não sei o quê, tal. Eu lembro. Uma vez eu tava com um problema eu retirei apêndice quando eu era adolescente. Falei pro meu pai, não, é gases. Falei, pai, não é gases, que eu já fiz outras coisas aqui, não salvou não. Aí depois, não, toma boldo, toma chá disso. E você vai no médico, é lógico, eu não tô aqui desmerecendo o médico, mas o médico, naquele momento, o que ele tem em mãos, exatamente o quê? O ambiente. Sim. É o paciente na frente dele, é o produto na frente dele, sem qualquer indicador, qualquer variável, e ele tem que dar uma solução. Aí, o Alan, que você estava dizendo, é exatamente isso. É o cara falando, tem que vender, não tá vendendo, por quê? O que você tem? Ah, tá aqui, o produto tá com X% de estoque e tudo mais. Então, beleza. Aí você passou mal, só que o médico ele vai te dar uma remediação, certo? É a mesma coisa que a gente faz quando a gente não tem pesquisa. Quando a gente não tem pesquisa, a gente fala assim, cara, eu acho que é melhor, vamos dar um prazo para pagamento? Vamos dar um prazo e não sei o quê, e aquela discussão na reunião, sem números, sem pesquisa, sem qualquer tipo de informação concreta, embasada. Tá? É o médico. Ele olha pra você, ele fala assim, cara, vou te dar aí um Buscopan pra amenizar a sua dor, um Dramin pra parar essa náusea aí, um Sorin pra hidratar que você tá mal. Meia hora depois você volta, e aí você tá em pé, tá coradinho. Aí ele fala, ó, né, você precisa procurar um especialista. Só que você pode voltar e tá ruim. Uma vez eu fui no médico, tava com esses sintomas, voltei, eu falei, ô, doutor, deu bom não, tomei lá um negócio, meia hora, 1 hora, tô ruim ainda. Ele deu outra medicação, empiricamente. Mas entrou com um pedido de diagnóstico? Aí que vem a questão. Dependendo do médico, ele vai falar assim, se ele sentir que você tá com alguma coisa a mais, ele fala assim, vamos fazer um ultrassom, vamos fazer uma tomografia, um exame de sangue, um exame de urina. Mas isso ainda dentro do ambiente de PS.
E aí quero dar um recado para construtora, incorporadora, gerente, pessoal da cadeia. A gente tem que parar de agir no PS. Exato. Só que daí você vai o quê? Você vai pro médico especialista. Primeira consulta. Ele faz o quê? Conversa, diagnóstico. Vai conversar, trocar ideia, aí me conta, quer saber que hora você dorme, quer saber o que você faz, quer saber o que você come, quer saber se você fuma, se você bebe, só pergunta, pergunta, e no final a gente dá 10 páginas de exame. Você fala, caramba, né? Por isso que é bom a telemedicina, né? Porque daí você não precisa ir lá, porque, pô, vim aqui, parei meu dia, vim aqui, sentei na frente do cara, conversou comigo 1 hora pra pedir um exame. Era mais fácil falar, doutor, vou te passar um zap. O resumo Como tá que aí. eu tô, quando desce a Aí vem o analisa e me exame. volta. Aí você vai, faz exame, tá. Bom, aí é que entra analogia, pesquisa, mercado, ação, prospecção. Quando você volta pro médico com todos os exames, todos, pode ser que ele tome alguma decisão, ou pode ser que ele fala, não estou satisfeito com esse diagnóstico, vou te pedir mais alguns exames. Isso é pesquisa. Ele não sai fazendo qualquer tipo de tratamento sem antes ter... Estou falando um bom médico, né? Assim como quero falar da boa consultora, boa incorporadora, a visão. Isso pode ser pequena, grande, média, enfim. E aí, à medida em que ele fecha o diagnóstico, aí ele entra com a medicação, porque ele tem. Aí ele entra com o tratamento. E às vezes ele pode mudar o tratamento de acordo, obviamente, com o diagnóstico. Então você pode mudar o lugar de pescar de acordo com o diagnóstico da pesquisa. Você pode mudar o produto. Você pode abortar o projeto de acordo com a pesquisa. Sim. E a pesquisa, aí, por isso que eu perguntei a você, ela pode vir de 2 formas. E aí eu vou quebrar aqui para você que está assistindo. Inclusive, seria até legal a gente querer saber, você que está assistindo, comenta aí. Você, antes de começar um projeto, faz pesquisa de mercado? E vou quebrar aqui um paradigma que existem nas empresas, principalmente as pequenas e as médias. Porque a primeira coisa que todo mundo fala quando é pesquisa é o quê? Caro. É caro. Acha caro. Que é desnecessário, que é caro. O corretor veio e falou, cara, essa área aqui é filé. Eu nunca vi um corretor falando, essa área aqui é ruim. Ele vem, uma área boa, não sei o quê. Mas está certo ele. Só que é o seguinte, não dá para confiar numa informação tão invasiva assim. E quando vem uma pessoa de fora que só faz isso, ela vai fazer isso sem o ego, que é o que a gente falou ali alguns minutos atrás. Se for muito bom o terreno, ele vai falar que é muito bom. Se for muito ruim, ele vai falar que é muito ruim. É uma opinião não, um resultado sem... O médico não vai camuflar o resultado do exame só para agradar o paciente. Isso, exatamente. Ó, meu amigo, o cara tá lá com o colesterol lá em cima, a glicose lá em cima, né? Tá com todos os indicadores lá ruins, gordura no fígado. O médico vai falar assim, olha, cara, você não tá muito legal, mas acho que dá pra vir. Cara, não, você tem que ser real. Meu amigo, você vai morrer. E o projeto é inviável. Você tem que falar isso na mesa. A pesquisa traz isso. E eu tava dizendo que eu quero quebrar um paradigma, porque quando a gente fala de viabilidade, a primeira coisa que vem à cabeça, e eu não quero aqui tirar o mérito das empresas que fazem muito bem pesquisa de mercado. Eu trabalho com empresas que fazem pesquisa de mercado. Mas às vezes é um cara que não tem recurso. E sabe como que a pesquisa de mercado às vezes você pode fazer? Levar os olhos para passear, sola de sapato. Eu estava num evento dias atrás aí que tinha uma diretora da Nike e ela estava dizendo a melhor forma com que ela conseguia desenvolver algumas plataformas dos produtos que ela tinha para trabalhar globalmente, sabe qual foi? Sola de sapato. Ou seja, ela ia pesquisar. Então, e olha, eu estou falando de uma multinacional que investe muitos e muitos milhões em pesquisa. Não, mas mesmo assim, por quê? Porque às vezes a gente tem que ir lá. Então, o que é? Tem um amigo, um conhecido do mercado imobiliário, até ele fala, vai chupar sorvete, vai tomar um picolé na cidade, vai sentir o clima, a cultura, vai sentar na esquina para ver quantos carros passam. Então, o que acontece? Se tiver recurso para contratar uma empresa para aplicar uma metodologia, que são as pesquisas de mercado, que tem muitas boas no mercado, faça. Mas se não tem, faz como dá. Exato. Mas não faz aquela aleatória. Tem que tomar cuidado.
Ah, vou perguntar para ciclano Beltrano. Não. Cara, dá para se fazer uma coisa numa planilha de Excel, dá para visitar os estandes, vai fazer benchmarking, vai fazer conduta de pesquisa, vai visitar estandes, joga real. Opa, tudo bem? Ó, eu sou da construtora tal, vou lançar aqui na cidade, e eu tô vendo seu produto. Cara, vai, não tenha medo. O que a gente não pode é sair tratando ou tomando decisões sem ter isso. Então, eu joguei só essa pergunta que vem primeiro, porque hoje, infelizmente, o que vem primeiro nas empresas, assim, ela sai prospectando e depois fala, olha, eu fechei essa área. Eu fechei essa área. Muito embora dê para voltar, dê para regredir, mas olha o tempo que você perde. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não tive custo. Lógico que teve tempo, foi lá, visitou a área. Então, às vezes, você consegue, com um recurso um pouco mais comedido, fazer uma pesquisa. Sim. Com uma pessoa de confiança, com o mercado. Então, a sugestão que eu sempre falo para as pessoas é indispensável fazer a pesquisa de mercado. Ainda que ela seja mesmo que ela seja dentro da sua realidade financeira. Se puder investir, quanto mais você puder investir, melhor. Mas nunca deixar de fazer pelo argumento do recurso. E aí o envolvimento é extremamente importante. Porque a pesquisa vai nortear tudo. Você quer ver um hemograma, um exame de sangue, ele vai dizer o que você tem que comer, ao tipo de exercício que você vai praticar, a qualidade de sono que você tem que ter. Então a pesquisa, ela não vai dizer só uma coisa se é, não, ela vai dizer qual é o seu argumento, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, o que você pode, o que você não pode, o que dá, o que não dá, porque isso é o que vai de fato nortear o projeto. Então a prospecção, ela anda junto. Então, por exemplo, o que pode acontecer? Eu falo que anda junto por quê? Porque primeiro você prospecta a área naquelas estratégicas regiões, cidades que você definiu no seu planejamento. Sim. Então anda junto. Então o desenvolvimento imobiliário, ou a empresa, ou o dono mesmo vai falar, bom, eu falei que ia atuar aqui em 50 quilômetros da minha base, 100 quilômetros, agora eu vou pesquisar o que tem de oportunidade de áreas aqui. Ah, tem áreas. Se encaixa dentro do meu escopo, que é o quê? Eu defini que eu quero fazer empreendimentos de até 30 milhões de VGV, até 50 milhões de VGV, até 100 milhões de VGV. Tá, ok. Então eu vou buscar potenciais áreas disso. Ah, mas eu não posso, eu defini que eu não vou entrar numa cidade e fazer só um. Para eu entrar numa cidade nova, eu tenho que fazer pelo menos 2, 3. Tem essa quantidade de área? Tem. Tem essa quantidade de demanda consumidora? Tem. Então eu sigo. São pontos que você vai definindo ao longo da prospecção e da pesquisa de mercado que vem corroborar com esse aspecto. Que você vai dizer, ó, legal, tem a área, tem mais de uma, tem oferta de área, tem o mercado aquecido, tem demanda, tem cidades no entorno que consomem, Sim. né? E aí a pesquisa vem para poder convalidar isso daí. Então tem que ter. Senão você vai ficar ali jogando a varinha que... Pô, não pego nada, não pego nada. Mas e o outro cara lá pegando? Porque ele pesquisou. Ele foi analisar. Então, primeira coisa, só pra gente, né, continuar aqui, eu acho que é essa linha. Que é a linha da questão essencial e indispensável que é a pesquisa. Porque senão, e aí você comete cada equívoco. E aí, só um conto que eu faço, mas assim... Histórias que a gente observa muito e vê, né? Eu já ouvi muito de empresas falando, quando você dizia de pesquisa de mercado, assim, até satirizando na sua cara. Não, tô aqui na cidade faz X anos, eu conheço essa cidade, já fiz isso. Eu falo, tá bom. Aí passa um tempo, não tá vendendo, o que você acha que tem que fazer? Eu falo, não, o que eu acho, eu disse lá atrás. Agora... Então, assim, não adianta você querer remediar com 60 anos, 70 anos de idade, né? A gordura no fígado que você tem, que você começou a proporcionar isso lá atrás. Então, se lá atrás, quando o médico te orientou, né? Eu, quando operei, eu retirei minha apêndice, com 15 anos, o gastro dizia, não come McDonald's, não come lanche, não come isso, não come gordura, não fica tomando refrigerante. Ele falava, né? Só que quando você é moleque... O que você faz? Tô bem, tá forte, a conta chega.
Então a pesquisa assim, não faz, a conta chega. Exato. E aí chega que você falou, cara, tá lá parado. E aí, o que eu faço agora? Agora? Você entendeu? A criança já nasceu. Tem Entendeu? soluções, mas eu acho que tem muito, como posso dizer, perda material, perda financeira, né? Eu acho que tem muito desperdício, né? Quando chega nesse momento, no caso do marketing, né? E aí o produto já foi entregue há 1 ano ou 2 e não tem venda, né? Aí fala, puxa, agora eu preciso de uma pesquisa, olha só. O diagnóstico está quase claro, né? Mas a gente não pode agir com achismo. Mas levantar os números de como é que foram as condições comerciais que entraram dessas poucas unidades que foram vendidas e tal. Criar uma pesquisa, um exame, para ter um diagnóstico de como agir em cima dele. Recentemente teve uma situação que um incorporador me procurou porque ofereceram para ele um projeto aprovado. Então, chegou para ele, olha, eu tenho um projeto aprovado, 2 torres, região XYZ. E aí, assim, hoje, né, no background da agência, a gente tem acesso à informação dos clientes que contratam a pesquisa. Eu não vou compartilhar, obviamente, mas falei, olha, eu tenho uma percepção sobre essa região, baseada em dados que eu vou te dizer 2 coisas. Primeiro é se você tem condição financeira para movimentar esse volume. Né? Ele estava dando um salto gigantesco de negócio. O que ele fazia para o que ele queria. Para esse salto. Eu falei, primeiro Estava no planejamento estratégico dele? Então, primeiro é a questão da reserva. Se tivesse, ele falava, não. Eu falei, olha, você tem um time comercial para estar lá todo dia? Eu falei, olha, então assim, para reflexão, né, avalie a sua estrutura, e inclusive financeira, antes de tomar essa decisão. E ainda digo mais. Antes de tomar essa decisão, se eles não, né, quem está te passando o projeto, não fez a pesquisa, e até que a gente tinha entendido na conversa que não tinha, falei, antes de colocar esse projeto para dentro, contrata uma pesquisa. Porque, inclusive, essa região é uma região hoje, que isso é uma conversa do ano passado, é uma região onde tem produtos com muito produto em carteira ainda. Então, não teve uma liquidez conforme estava sendo vendida. E aí tem outro ponto. Né? Se o projeto fosse tão bom, por que estava vendendo esse projeto aprovado para eles? Exato. Então eu falei, amigo, eu vou falar para você avalia antes. As muitas histórias. Eu já trabalhei com vários empreendimentos bastardos. Sim. Vários. E a história é sempre a mesma. Aqui o dono, ele pareceu uma dívida, ele quer sair do negócio. Cara, ele ama, ele trata isso como a menina dos olhos dele. Mas sempre tem uma história. Só que sempre que você investigar, você vai encontrar isso. Aderência baixa, tração ruim, né? Liquidez terrível. Curva, né? A curva. Eu chamo isso, para mim, todo empreendimento que você absorve, eu chamo de Operação Sassamutema. Você lembra do Sassamutema? Não é da minha época, não é? Lógico que é. Lembra? Lembro. O Roque Santeiro. Então, o que acontece? É o salvador da pátria. A empresa que aceita o empreendimento que foi absorvido, cara, aí alguém vem, mas é uma galinha morta, é na bacia das almas. Claro, existem oportunidades que você pode comprar mesmo. Às vezes é um empresário de 1 ou 2 empreendimentos só. Às vezes, de fato, a empresa entrou numa dissolvência ou numa insolvência financeira. Ok, eu entendo, existem oportunidades e a gente tem segmentações que trabalham só com isso. A gente tem fundos que trabalham com prospecção de projetos que não evoluíram. Por quê? Porque eles gostam de consumir o tempo, porque demora 1 ano para aprovar um projeto. Então, você achar um projeto aprovado à venda no mercado, mas isso é preciso ter o quê? Uma diligência. Mas um ponto que eu quero chamar a atenção aqui agora no nosso bate-papo é o seguinte. Tá, eu tenho um planejamento estratégico definido aonde eu quero atuar. Beleza? Vou lá e faço uma pesquisa de mercado. Eu vou colocar aqui para vocês um erro que acontece muito no mercado, que é o seguinte. Eu não sou médico. Certo? Eu não sou médico. E nós hoje, nós nos tornamos um pouco de tudo por conta da internet, por conta da era da informação digital. E a gente tem que tentar olhar um pouco, independentemente da nossa capacidade de ter uma visão macro, holística do negócio, a gente tem que tomar cuidado muito com as análises que a gente faz.
Então, assim, eu não sou médico. Se eu pegar um hemograma, o máximo que nem... Eu tenho diabetes, tá aqui, ó. Eu sei se olhar a glicose. Opa, acordei, tava tanto, isso aqui é alto, é baixo, porque eu tô cansado de ouvir minha médica falar isso pra mim. Mas quando tem uma enzima lá, eu olho e falo, cara, eu não entendo isso aqui nada. Só que tem lá um indicador chamado assim, homem até X ano tem que estar em tanto. Eu falo, botou na média. Sim. E aí eu quero chamar a atenção aqui dos senhores e todo mundo que está assistindo aí, que é o seguinte, a gente tem que entender quem é que vai fazer a leitura da pesquisa. Por isso que eu falei, quem tem recurso, investe, porque você vai ter a leitura do especialista da aplicação da metodologia. Porque às vezes o cara pega uma pesquisa e fala, deu bom, não, vambora. Só que lá, num aspecto... Porque quando você pega uma pesquisa de mercado, vocês conhecem muito bem a pesquisa, ela tem 70 páginas. No mínimo. E sabe o que acontece quando você tem uma pessoa que não é especialista em estatística de mercado? Ela só quer fazer, dá pra fazer ou não dá? Faço ou não faço? Até porque a reunião de apresentação geralmente são 4 horas. Você fica lá. Aí falando, o incorporador ele fala, tá, e aí? aí, O cara vamos? tá lá, e aí, vamos ou não vamos? Então, o que acontece? A questão é o que eu faço com o relatório da pesquisa. E a gente tem que tomar muito cuidado. E lembra do ego? E lembra da matriz lá do planejamento estratégico que a gente tem que ter? A gente tem que trazer para a mesa uma coisa muito fundamental e importante, que é o seguinte: os parâmetros que vão determinar o prosseguimento ou não. Então você monta comitê, você monta alguma squad, você monta alguma estrutura PMO da vida, que são estratégias específicas para uma determinada e fundamentada decisão, né? No caso, técnicas mesmo. Porque é o seguinte, tá... Aí você, Sartori, é o diretor comercial e você é quem promove a pesquisa. Você vai chegar na mesa sozinho e falar assim, ó, a pesquisa apontou. A pesquisa, ela é complementar. Ela não pode ser tomada decisão isolada. Porque tem gente que contrata pesquisa, eu já vi vários empreendimentos que mesmo com pesquisa deram errado. Sim. É verdade. Porque a pesquisa aponta... E também já teve caso, Magno, que é o contrário. A contrapartida aí. Ó, a pesquisa aponta que não vai dar bom. E é um sucesso. Sim. Né? Então, acho porque que tem um delay, dessa avaliação você tem um toda. delay. Ah, a pesquisa foi feita um ano atrás, o mercado muda. Exatamente. Sim. Até o projeto aprovar, incorporar e etc. Um monte de fatores. Existem funds, crédito que muda, existe comportamento. Plano diretor da cidade. Plano diretor da plano cidade. de mobilidade às vezes ajuda. Eu tenho um caso de um empreendimento de 2.500 unidades, que foi feita a pesquisa, e pela pesquisa ia dar bom. Pela pesquisa ia dar bom, a renda da população tinha renda bem alinhada, tinha procura. Quando entraram as primeiras 500 pastas lá para a gente fazer análise, o meu departamento, que era o departamento que cuidava lá, olhou e falou assim, ó, você tá me falando que a renda é... Eu vou usar um exemplo, que a renda é 7, só que a renda é 4. Ninguém compra. Moiou. Porém, houve uma mudança no Minha Casa Minha Vida, na época, que beneficiou e salvou. Então... Mas aí foi contar com a sorte. Aí é aquela história, né? Dentro de um famoso análise SWOT da vida aí, né? Muito conhecida na técnicas de administração. Cara, isso aí foi uma oportunidade sazonal de mercado que aconteceu sem qualquer tipo de ingerência sua. Exato. Eu mudei o programa. Não, salvou. Salvou. Assim, Como pode acontecer o inverso, né? Exatamente. Ó, deu bom por causa do programa e de repente no meio do caminho... Já aconteceu várias vezes. E é só respirar. Uma vez, deixa eu contar uma história. Eu tava numa determinada cidade, penando para fechar uma demanda mínima, mas penando. Empreendimento bastardo. Sim. Assumi um empreendimento e tal. Eu lembro que a gente reiniciou no mês de fevereiro, um determinado ano, e as vendas. Eu lembro até hoje. Dia 26 de fevereiro a gente retomou, né? E eu lembro que em junho daquele ano, com muito sacrifício, a gente formatou a demanda mínima para contratar com o banco. Eu estava numa obra e um representante da Caixa me ligou. Fiquei alegre, falei, acho que ele vai falar alguma coisa da demanda mínima, tal, não sei o quê. Opa, tudo bem, Magno? Tudo bem, tal, não sei o quê. Tal. Ele falou assim, então, tô te ligando porque é o seguinte, houve uma mudança, né,
na região metropolitana nossa aqui, e a cidade onde está o empreendimento não está mais enquadrado, e o teto que era 250, sei lá, na época, vai cair para 170. Eu falei, não. Eu falei para ele, eu usei a seguinte expressão para ele, cara, você assistiu Box? Falei para ele. Não, falei, sabe, quando você toma direto? Na boca do estômago, e eu caí, o problema é que eu caí, e você quer que eu levante na contagem número 3, cara, tá doendo. Só que assim, na hora que eu levantei, você me deu outra. E eu tô tentando levantar, você tá me dando outra. Eu falei, cara, então assim, isso é um fator que você não controla. Exato. Mas a pesquisa, como o Alan disse, ela pode dar, ela te dá um direcionamento. E a decisão sobre continuidade ou não, que vem uma próxima etapa, provavelmente no próximo programa a gente vai falar da viabilidade, que a pesquisa ela vai ser apenas um instrumento para dizer para você, você prospectou uma área, o público de demanda tem essa reação sobre essa área, o potencial dessa área é esse, quais são as cidades que podem consumir, que tipo de produto, porque existem N possibilidades de pesquisa. Você pode fazer uma pesquisa com base no produto, você pode fazer uma pesquisa com base na potencialidade da área, você pode fazer uma pesquisa baseado num overview da cidade, enfim, não é, obviamente, por isso que eu falo, se tiver condições, contrata uma empresa que tem metodologia científica, porque pesquisa não é, que a gente fala, bobeira, você vai lá, pega qualquer gente lá na rua, não. Pesquisa de mercado, pessoal, você que está aí assistindo, pesquisa de mercado, as empresas, principalmente quem fazem, são empresas que aplicam uma metodologia. Não é aleatoriamente saindo fazendo, a gente perguntou lá. Não. O que eu me usei como referência, que quem não tem recurso para investir, eventualmente, né, concordo, às vezes o projeto é pequeno e tal, mas tem que fazer pesquisa. A questão aqui é que tipo de pesquisa você vai fazer, não é se tem ou não. E aí, o que eu estou chamando a atenção é o que fazer, então, com aquele diagnóstico? Como agir? Porque, às vezes, a pesquisa vai apontar uma coisa, e vou dar um exemplo para vocês aqui de forma bem genérica. O produto, às vezes, é bom. Às vezes, você faz uma pesquisa já com uma ideia de produto. Porque, às vezes, você tem algumas plantas, né, algumas tipologias que já são padrões dentro do seu portfólio. Já. E você fala, eu quero testar essa planta, eu quero testar. Só que, às vezes, você quer ver uma coisa? Às vezes você pode ter uma percepção do público de fachada, de paisagismo. Então, e aí o que acontece? O público, são vários fatores que chamam a atenção. Hoje mesmo eu estava numa reunião que a gente estava analisando um pouco de CTR, que é a sua praia aí, sabe? Essa questão de conversão, alcance, quanto que de fato a gente conseguiu falar com aquele público e tal, né? Alcançamos X milhões de pessoas, quantas milhares de centenas a gente conseguiu de fato alcançar. E a gente estava analisando o seguinte, aonde a gente aplicou um tipo de comunicação, teve mais ou menos aderência, e aonde que estava custando mais, onde estava custando menos, que são essas análises. Na pesquisa de mercado, é a mesma coisa. Você solta a pesquisa e aí você começa a fazer perguntas em cima delas. E se você não souber fazer as perguntas corretas e extrair as informações corretas de uma pesquisa, você pode cometer equívocos. Porque às vezes você pode lançar, a área tem um apelo, o mercado tem uma potencialidade de compra, mas às vezes por causa de uma percepção que você não soube fazer a leitura, e você fala, não. Quer ver um exemplo prático? Eu tenho alguns aqui também. Eu falei de fachada, vou dar exemplo. Uma vez eu fiz uma pesquisa, a gente identificou que tinha uma fachada que tinha uma sacada de alvenaria. E aí a gente fez um teste na pesquisa de mercado e a gente colocou gradil para saber qual era a percepção do público. Foi gritante a percepção de que o gradil dava uma sensação muito... Não, o gradil dava uma sensação de espaço e já a alvenaria não. Além de esteticamente ficar... mas aquilo tinha um custo a mais. Mas o custo era, cara, infinitamente menor. Porque a diferença que a pesquisa vai te trazer... E aí você precisa saber trabalhar com essa fronteira. A pesquisa muitas vezes vai te dar elementos para saber fazer análise de custo e valor. E são coisas distintas. Porque, por exemplo, pode me custar R$1.000 a mais
mas pode me agregar 5 mil a mais de valor. Sim. E é isso que muitas vezes as pessoas não sabem analisar na mesa. Porque quando você olha somente a pesquisa do ponto de vista de custo, você fala assim, não, a pesquisa diz isso, então vamos lançar nesse preço. Mas às vezes uma característica que dentro da pesquisa fala, olha, mas se você mudar isso, você consegue aumentar 20% o custo e agregar 50% de valor. Que informação importante. E aí as pessoas não sabendo disso, por isso que eu falei, e aí vamos pegar novamente a analogia que a gente falou aqui do médico, você pode pegar o mesmo exame, nem todo médico vai te dar o mesmo tratamento. E você pode, já viu aquela história? Nossa, eu fui naquele médico, ele acertou o remédio. Não é que ele acertou o remédio, ele soube fazer a leitura do diagnóstico. É aquele mecânico que fala para você trocar, né? O óleo quando você está com um problema de vela. Mas peraí, você não está com problema disso. Seu problema é esse. Né? Aí, uma vez, achei uma atitude muito nobre um dia de um mecânico que eu fui lá para levar para trocar um coxinho do câmbio. Eu falei, olha, acho que tá batendo aqui e tal. Ele falou, olha, Magno, eu não vou trocar. Porque se eu trocar, a sua peça é original. E então essa peça sua é difícil encontrar no mercado. Aí ele falou, olha, vamos deixar isso aqui porque tá bom ainda. E não há necessidade de trocar. Esse barulho não é relacionado a isso. Olha só. Tipo, ia gastar lá R$1.000, R$2.000, um exemplo, não lembro agora, faz muito tempo. Mas o que acontece com isso? É quem analisa o relatório. Né? É que hoje a tecnologia tem um tamanho, né, que você vai hoje, né, numa oficina mecânica, passa o scanner lá, o cara sabe os componentes eletrônicos, enfim, a gente está falando de uma outra era. Mas eu quero dizer a leitura. Seja ela do método manual, do barulho, o cara escutar, liga aí, dá a partida. O bom mecânico, ele entende pelo barulho qual que é o problema. Sim. Qual que é a diferença de hoje? O bom mecânico entende a leitura do relatório que o scanner emite. Então, o bom empreendedor, o bom diretor comercial, o estrategista, ele entende o relatório da pesquisa e ele aponta os caminhos. E aí o principal, você tem que ter um comitê. Porque o cara de vendas vai falar assim, cara, eu acho que é melhor fazer isso. Aí o comercial vai dizer outra coisa. Aí então, quando vocês falaram da participação do marketing no processo, eu não digo só o marketing. Você tem que, inclusive, ter áreas que não tem nada a ver com o negócio. Sim. Você tem que trazer um cara lá, traz alguém do financeiro. Ou, se você puder, se você tiver essa abertura, traz até gente que não tem nada a ver com o negócio. Sim. Traz. Por quê? Você não concebe o produto para si. Quem compra o produto é o cliente. Então, quem determina? Você quer ver a pesquisa? A gente faz pesquisa de demanda e oferta. E comportamento. Aí eu acho que eu posso trazer alguns exemplos. Opa. Vamos lá. Situações recentes aqui de produtos que foram absorvidos pelo construtor, pela incorporadora, e não teve pesquisa prévia. Então, a incorporação ela adquiriu alguns produtos, né, que já tinham registro de incorporação e etc. E aí, então, foi contratada uma pesquisa para a gente poder avaliar se o que tinha, tanto de como o Magno já colocou, de fachada, de objetivo. A gente estava, por exemplo, na comunicação toda que foi absorvida pelo marketing, ela falava muito dos benefícios para a família. E sempre tratava a imagem da família com mais de um filho, por exemplo. Então, você tinha as campanhas todas que foram lançadas do produto que não vendeu, né? Ele foi absorvido, mas acho que das 200 unidades tinha vendido 10. Caramba. Enfim, o que acontece? As imagens que foram tratadas na comunicação vendia a imagem de que é um ambiente, e de fato comporta muito bem ali uma família com 2 filhos, tem as áreas de lazer, área kids, etc e tal. A pesquisa na cidade apontou o seguinte, que a maioria das pessoas que estavam olhando para aquele tipo de demanda que cabia dentro daquele cálculo familiar ali, ticket médio, não tinha 2 filhos. A maioria ainda era solteiro ou tinha um filho só. Então, não tinha necessidade do apelo de trabalhar a imagem de 2 filhos. Aí, se eu não me engano, é que eu não tenho aqui, até eu olhei no celular, não tenho aqui essa pesquisa aqui, mas é interessante porque uma percepção do comportamento, como você ia dizer, é que hoje
todos os empreendimentos que tem pesquisa têm uma carga de importância, o pet place, de mais de 80%. Olha só uma inversão, eu acho que do comportamento humano e tendência que a gente tem hoje. Primeiro que as famílias estão, de fato, tendo menos filhos, né? E alguns casais são pai de pet, ou solteiro, pai de pet, né? Então, qual é a importância, às vezes, para aquele monte de área kids e se não tem um pet place, né? Vamos equilibrar essa conta? É importante ter área kids porque tem gente que vai ter filho? Sim. E isso já vem... O parquinho já vem lá de trás, já vem, né? O escorrega sempre teve, ok. Mas uma percepção hoje que veio apontada na pesquisa, se não me engano, era 76% das pessoas acham importante ter um pet place. E eu vou te falar, agora outra coisa que eu estou sentindo no dia a dia é o mercadinho. O market, mini market. O mini market dentro do condomínio, né? Eu posso dizer que, vou chutar aqui, 80% das pessoas que a gente está atendendo, uma das perguntas é, tem mercadinho? Tem a questão do Wi-Fi em área compartilhada, né? Nas áreas comuns. A questão de... Um outro ponto além do pet place, de tomadas USB. São pontos que, assim, a pesquisa nem perguntou isso, né? Entre os itens lá da pesquisa tem aquela uma que é... Me corrija aqui, mas é quando você induz a resposta e as livres, né? São perguntas pré-definidas e aquelas espontâneas. Nas espontâneas esses números vêm, porque assim, não estava considerando a pesquisa, mas aí quando você vai olhar, agora vamos ouvir de fato que essa amostragem de 1.000 pessoas aí que foram, né, ouvidas tem de percepção. Então aí tinha lá apontamento com relação à fachada, aos itens de lazer, à estrutura do próprio empreendimento, como por exemplo tomada USB. E aí é um detalhe, né? Às vezes a gente pensa que esse tipo de exigência está num perfil de público, como posso dizer, um público médio de alto. Não. É uma exigência de um produto popular. Então, assim, hoje até no mercado, né, produtos populares, aí vou falar pelos que a gente atende dentro do universo aqui, produtos de 150 mil até 250 mil dentro do universo das regiões que a gente atua, que estão bem enquadrados aí você me corrige, dentro do faixa 1 e 2. Exato. Faixa 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida. São exigências que às vezes a gente pensa, não, isso é uma exigência talvez de médio alto. Não, é uma exigência de consenso já do público que está dentro dessa categoria aí de o primeiro imóvel popular, e tá também o que é o mini market. Exato. Mas é um ponto muito fundamental e outro erro que a maioria comete. A pesquisa, muitas vezes, ela tem um olhar muito direcionado para oferta e demanda. Lembra quando você falou da mudança do programa? Sim. Você precisa também fazer uma pesquisa olhando para outros fatores, não necessariamente, né? Você quer ver uma coisa? Já viu quando às vezes aquela pessoa tem um problema, às vezes ela está com algum problema numa área do corpo e fala assim, cara, você tem que retirar o siso lá, o dente. O que tem a ver o dente com aquela dor no quadril que eu tenho? Já viu? Esses dias eu tive um amigo que ele estava com um tumor e estava dando uma dor lá nas costas. Como assim? É você analisar, por exemplo, que do diagnóstico do relatório, é você olhar outros fatores que não aqueles convencionais. Porque você olhar o que está ali declaradamente expresso, imposto, sabe? É a mesma coisa eu falar assim, gente, vou fazer uma pesquisa aqui nessa mesa. Qual é a pesquisa? Isso aqui é uma água. Outra coisa eu falar assim, olha, eu tenho um aplicativo aqui no meu celular que eu identifiquei que existem 76 ml de água dentro desse copo. Isso aqui é uma informação. Agora, quer ver uma outra informação do mesmo copo de água disso aqui? É eu falar assim, olha, se vocês que estão aqui precisam consumir por dia X ml de água que eu tenho aqui não é suficiente para vocês. E sabendo do problema, Alan, que você tem, se você consumir menos do que X ml de água por dia, você morre. Tá vendo que a mesma informação tem reflexos diferentes? E aí, o que eu quero chamar a atenção aqui? Outros fatores não convencionais dentro de uma pesquisa de mercado. Por exemplo, fatores econômicos, fatores de desenvolvimento da cidade, fatores técnicos legislativos, né? Fatores de índices, por exemplo, de criminalidade,
fatores de mobilidade. Porque aí o cara fala, não, lá não tem esse produto e tem gente querendo comprar. Tá, mas é uma região perigosa. Não adianta, tem gente querendo comprar, mas ninguém quer fazer lá porque o índice de criminalidade é alto, ou porque não tem transporte público, ou porque não tem mobilidade, ou porque a gente tem o seguinte, o zoneamento da cidade é inviável. Tem demanda, tem gente querendo comprar, tem local, tem área ofertada, mas não tem um zoneamento favorável. Exato. Então, todos esses fatores são fatores que, eu diria, que são até tão importantes quanto São o seguinte. E aí, um exemplo, vou materializar isso daqui para vocês numa questão fundamental. Uma determinada cidade, uma vez, estava recebendo muito investimento de empresas privadas. Então, estava vendo uma empresa automobilística, estava vendo empresas... Quando você tem uma grande empresa vindo para um polo, você tem todo um ciclo de outras empresas e todo uma cadeia, uma cadeia vindo, né? E era impressionante. A cidade tinha 200 mil habitantes e a conversa dos corretores, do mercado imobiliário, era assim... Cara, porque tá vindo essa empresa, tá vindo aquela empresa, tá vindo aqui. Nossa, Deus do céu, se tiver que lançar todo esse tanto de produto para aí, vai precisar fazer, vai dobrar o nome da cidade. Só que o que aconteceu? Você precisa entender essa movimentação, validar a informação de mercado, para você não confiar na especulação imobiliária. Sim, perfeito. Não, tô trazendo. Tá vindo aquela empresa. Uma vez tinha uma outra cidade. Vai vir um shopping aqui pra cidade, que não sei o que, cidade pequena, de interior tem muito disso. E aí todo mundo, não, então vamos fazer, porque do shopping, que é o shopping, cara, não aconteceu nada. E aí o que acontece? Você vai lá, compra a área, aí o mercado começa a trabalhar inflacionamento das áreas. Há um certo. Então você precisa entender o macro. Econômico da região, macroeconômico de fatores públicos, de dados públicos, de dados... Cara, senta, pesquisa. O investimento em pesquisa é muito importante. E aí, se você não tiver essa leitura, lembra? Se não tiver alguém sabendo fazer essa leitura do diagnóstico, você tem um certo... Quando você fala da família... Então, se você está, de repente, trabalhando numa cidade que, embora tenha, de repente, um índice de criminalidade, você tem que olhar o IDH, você tem que olhar outras coisas. E aí, por exemplo, digamos que você olha lá que a cidade tem um índice de criminalidade grande. Você vai falar o quê? De lazer? No seu apelo de comunicação? Não. Segurança. Você vai falar de segurança. Né? Só que o que acontece? Então, isso tudo tem apelo. E isso tudo, ele tem um complemento com a prospecção da área. Porque aí a prospecção... ela vai ser de acordo. Você vai buscar o lugar certo para jogar a vara e pescar. E não aleatoriamente. Vamos testar. Vamos pegar essa área aqui. Aí você vai, faz diligência da área, investe, faz sondagem de solo, faz diligência jurídica, faz minuta de opção de área, envolve departamento jurídico, envolve contabilidade, envolve financeiro, envolve reuniões e mais reuniões online, presencial, visita técnica na área, para depois a pesquisa dizer para você que não dá bom. Aí você... então, quanto que você gastou até chegar na pesquisa para dizer que não? 30 mil, 40 mil. Quanto custa uma pesquisa, dependendo da situação? 30 mil, 40 mil, 50 mil, 20 mil, 100 mil, dependendo do seu porte. E aí o que acontece? Você chega lá, né? Eu não posso chegar no final... Vamos pra praia? Vamos. Eu tô lá descendo a serra. Quando cheguei, acabou a serra. Nossa, esqueci o guarda-sol. Esqueci. Nossa, eu posso comprar lá, eu sei. Mas se é alguma coisa que você fala, caramba, não posso ter esquecido esse item. Uma vez eu tava indo pra praia, descendo a serra, eu lembro que eu tava com um tio, ele falou, esqueci minha carteira de habilitação, teve que voltar. Caramba. Então você não pode, em determinadas situações, você não pode voltar. Então o que vale a pena? Planejar, fazer antes, prospectar de forma correta, prospectar de maneira certa, ter um comitê de aprovação, ter uma pesquisa de mercado dentro da sua realidade. Então, não precisa essa história de que precisa ser grande para fazer coisas nobres, é balela, né? É invenção, é desculpa de preguiçoso, é desculpa de quem não quer planejar, é desculpa de quem quer se expor ao destino. Vamos lá, vamos arriscar que vai dar certo. Eu já vi, já fiz, já atuei, já tentei convencer muitas vezes pessoas de fazer pesquisa. Eu lembro que uma vez a gente estava absorvendo uma área, o cara, já tem uma pesquisa aqui, você não precisa fazer outra. Eu falei, cara, mas já faz 2 anos. Já foi. Eu falei, não, vou fazer outra. Não sei o que, bobeira, gastar dinheiro. Não, bobeira pra você. Não. Entendeu?
Posso colocar 2 pontos Pode. aqui? Primeiro que você lá atrás falou assim, é bom tomar um picolé na praça lá e conhecer a região, o ambiente, né? Eu sempre falo isso e em todo... A gente sempre prepara, né, a questão de entrevista de diagnóstico ali, em alguns casos antes até de uma proposta para a agência assumir. Sim. Antes de eu falar né, de fazer a proposta para atuar, eu falei, olha, eu preciso de informação para entender onde é que eu estou me entrando, onde é que eu estou me metendo aí. E aí sempre vai também no nosso... na proposta, a questão de, na maioria das vezes, eu vou até o local. Isso, às vezes, é uma viagem em outra cidade, outro estado e etc. Tem que fazer. Então, porque eu coloco e falo, olha, não tem como eu fazer marketing. Tudo bem que hoje em dia é tudo digital e etc e tal, mas assim, eu preciso consumir alguma coisa. Ou eu tenho alguém em loco que me subsidia dessa informação toda. Mas eu gosto muito de ir. E aí eu até coloco, né, além do picolé, mas eu sempre falo, eu tenho que sentir o cheiro da terra. E eu vou dar um exemplo aqui pragmático disso. Literalmente sentir o cheiro da terra. Por quê? Porque uma vez eu cheguei numa área de prospecção que já tinha sido adquirida, e era para fazer marketing numa cidade e tal, e eu falei, olha como a frase que eu sempre uso nas reuniões, eu falei, eu preciso sentir o cheiro desse lugar. Preciso entender como é que as pessoas se comunicam, se lá tem, né, cultura de outdoor, não tem, se é tudo digital, se é... Ou, às vezes tem, por exemplo, tem alguns casos que na cidade funciona muito o jornal local. Sim. O offline, às vezes, é mais forte do que o online. O rádio local, dependendo do porte da cidade... O carro de som? Funciona muito melhor, enfim. Carro então, de som, assim... Aí, lá na frente a gente vai falar de marketing, porque eu não desconsidero o offline ainda. Enfim, a gente tem exemplos. Soma. Todo o canal. Mas o que acontece? E cheguei no terreno, e já foi um pouco controverso, o caminho já foi meio complicado, né? Eu falei, olha, a localização é um item fundamental, né, para o sucesso de um empreendimento. E nesse caso, além de chegar no cheiro, era muito ruim do lugar, porque tinha um lixão próximo. Então, assim, voltei com o diagnóstico e falei, olha, a gente vai ter um impacto aqui. Por mais que você crie um stand distante dali, não tem como você vender uma coisa, não dá para trabalhar com inverdades. Falsa, né, propaganda complicada aqui na situação. Eu falei, vai ter que dizer onde é. Onde a pessoa vai morar. Embora o stand esteja num terreno muito bom, numa avenida, esse empreendimento é em tal local. E a gente já tem um desafio, que assim, não tem o que fazer com o cheiro de lá. Teria que o quê? Tirar o lixão da cidade, mover ele de local. Então, aí por isso que eu falo que, né, somando a tudo que a gente está falando, a questão da pesquisa ela é fundamental e ter essa análise técnica, a visita técnica, esse comitê, discutir, trazer para a mesa e falar, olha, lá tem mau cheiro. Então, como é que a gente vai lidar com isso? E aí, outra coisa que eu queria complementar aqui, de tudo que foi dito, que às vezes as pessoas entendem aí, a gente até falou de um meio paliativo de pesquisa, cria alguma situação e tal, eu vou reforçar para que contrate uma empresa qualificada. Por quê? Porque quando fala de viabilidade, que é um tema dentro mais ou menos dessa alçada que a gente está, antes da prospecção de área, ou durante esse processo, é que na viabilidade, vamos lá, você vai fazer um investimento naquela região ali, que vai gerar um VGV aí, vamos colocar aí conservador, tá? Um VGV de 20 milhões para um empreendimento. Um negócio pequeno. Como é que você vai dizer que, olha, vamos colocar aqui, em média, uma pesquisa de 50 mil reais, talvez fique menos. É caro para algo tão... Um produto de 20 milhões, você vai gastar 20 mil, 25 mil reais. É 0,1% aí. Não é nada. Entendeu? Nada. Então, eu sempre, quando eu chego nessa situação, tem até um outro caso que eu comentei lá atrás, que quando o incorporador, né, ia dar um salto, eu falei, avalia tudo isso, pede pesquisa, ele não foi, esse produto está até hoje sem comprador. Pelo que eu soube, ninguém comprou. E ele falou, olha, realmente não é o meu momento, eu avaliei muita coisa e eu falei bem arriscado. Só um adendo aqui, eu falei assim, você vai gastar 20 mil, 30 mil reais, estou falando assim, para contratar uma pesquisa, vamos dizer assim, minimalista. Sim, né? Vai te dar alguns indicadores para aquele produto, porque né, não é uma pesquisa porque 20 milhões, vamos pegar 20 milhões, a gente vai entrar na pauta de viabilidade numa outra oportunidade. Legal. Mas, por exemplo, você pega 20 milhões, digamos que você tenha 60%, 50% de custo de obra dá 10 milhões. Vamos imaginar que de 20 milhões de VGV você tenha 10% de rentabilidade. 10, 15%. Você vai ter 2 milhões de rentabilidade. Então, você pega 2 milhões. Se você investir 100 mil reais numa pesquisa, num produto, num lucro de 2 milhões, é 5% do seu lucro.
Então, assim... Isso você nem colocou na viabilidade, você nem colocou no custo. Então, assim, na verdade, eu sei das dificuldades que o pequeno tem, mas eu concordo com você, Alan. Não pode deixar de fazer. Exato. Não pode. Quando até a gente se refere de tentar fazer, nem você falou, sentir o cheiro da terra, ir lá tomar o sorvete, pisar, visitar, tem que fazer. Tem que sentir. Eu já fiz várias vezes, né? Quando vai entrar numa cidade, em algumas oportunidades eu fiz, em outras bastante, vai conhecer o stand de quem está atuando lá. Entendeu? Sim. Você quer ver uma outra coisa? Vai olhar para outro segmento, entender qual é o principal segmento da cidade. Porque às vezes você fica olhando só para o seu mercado, monotema. Esquece. Vai entender o que gira a economia da cidade, para você falar o argumento da cidade. Porque às vezes você está numa cidade de interior e que o forte, de repente, é o agro. Você tem que falar a linguagem do agro. Você vai lá, de repente, uma cidade do comércio. Você tem que falar a linguagem do comércio. Ou às vezes você está numa metrópole que é diversificado, você tem que falar da mobilidade, porque o cara mora longe, pega muito transporte para poder ir para casa. Então, você tem que falar o que o público, a dor que ele tem, né? O que ele consome. Sim. Bom, eu acho que prospecção e viabilidade, acho que o programa de hoje foi muito voltado para esse contexto, mas para deixar um recado para quem está nos assistindo, que é extremamente importante para você viabilizar um produto, fazer a pesquisa de mercado, saber consumir essa pesquisa, saber identificar a necessidade, saber fazer o investimento correto para que a sua prospecção possa ser correta. Quando eu falei de prospecção, pode ver que a gente foi muito para o lado da viabilidade, né? Mas a prospecção é a mesma linha. A prospecção, você vai olhar o quê? Infraestrutura, zoneamento. Você vai olhar dentro da prospecção, né? Essa questão toda relacionada ao que a pesquisa vai subsidiar. A prospecção, você vai olhar a certidão de uso de solo, zoneamento, como eu disse. A prospecção, você vai olhar a questão da diligência do terreno. Cara, de repente você achou uma área muito boa, 50 mil metros quadrados. Mas ela tem 40 mil metros de área que não é aproveitável. Tem APP, tem nascente, tem isso, tem aquilo. Então você tem que fazer o quê? O cálculo líquido da área de fato. Porque às vezes o cara fala assim, não, são só R$200 o metro quadrado. Tá, 200 da área toda. Mas e da área líquida? É 500. Aí você corre um risco de prejudicar. Eu vou falar isso lá na viabilidade no programa, mas a prospecção está muito pautada nisso. A prospecção está pautada no planejamento estratégico em que você define, eu vou pagar, eu vou comprar área? Não. Eu vou permutar? Vou. Que forma eu vou permutar? Permuta física? Permuta financeira? Quando que eu vou pagar? Eu só pago quando eu contratar com o banco. Não, eu pago quando eu lá nas chaves. A prospecção, ela tem essa matriz do planejamento estratégico. A prospecção vai dizer o seguinte, né? Eu quero uma área, eu tenho que tomar cuidado. De repente a área é muito boa, mas ela está numa região, por exemplo, que tem muita casa no entorno, que são casas antigas. Então eu vou ter que tomar muito cuidado com todo um estudo de impacto de vizinhança para eu não ter problemas futuros. Por quê? Porque aí o cara não coloca na conta na hora de prospectar isso, e aí lá na frente depois eu tenho um processo jurídico de 10 casas, 20 casas, que elas foram impactadas pela obra e você não colocou na sua viabilidade. Exato. E aí a área que era barata, essa questão corrompeu a viabilidade lá na frente. Aí você não identificou que, de repente, a área ela não tem mobilidade, não tem infraestrutura. Não tem, de repente, uma área de interior. De repente, existe uma questão de falta de comunicação. Não chega a internet aí. Como é que o cara vai comprar um empreendimento e não tem internet? Não tem infraestrutura. Não tem infraestrutura. Infraestrutura pública, infraestrutura de comércio. E aí você acabou de comentar, inclusive, aí do EIV, né?
Que é essa questão de impacto de vizinhança aí, por exemplo, que às vezes pode consumir uma fração considerável aí da sua viabilidade, Que né? poucos ou quase Não fazem esse estudo. Na verdade, assim, ó, o que eu vejo no mercado, assim, é assim, tudo você tem que colocar, que é o tópico, inclusive, do nosso próximo programa, que nós vamos falar de viabilidade. Legal. Porque a gente falou de planejamento, hoje a gente está aqui falando um pouco de pesquisa e falando de prospecção e tá. O que eu faço depois? Como agir? Quais as tomadas de decisões nós precisamos fazer mediante ao quê? A prospecção e a viabilidade em mãos. O que eu faço a partir de então? E aí, se eu não fizer uma prospecção, e a prospecção ela tem essa diretriz pautada em dois aspectos. Então, imagine só que eu sou uma pessoa de novos negócios na empresa. Eu tenho que ter 2 pilares fortes para eu fazer a prospecção. Primeiro, o planejamento estratégico. Porque daí eu não saio dando tiro para qualquer área, qualquer lugar, qualquer cidade. Segundo é a pesquisa de mercado. Porque daí eu tendo esses 2 elementos e sabendo fazer a leitura desses elementos, e eu vou prospectar a área correta, para o público correto, para o produto certo. Sim. Agora, eu não tendo, aí eu começo a chamar o comitê, ou eu começo a trazer para a mesa, ou eu começo já a definir áreas que não tem nada absolutamente a ver com a empresa. Mas porque aí são falhas. Ou porque não tem pesquisa, ou porque não tem planejamento estratégico. Aí a prospecção, aí sabe, cara, fecha o olho e chuta. Vamos ver o que dá. É cabecear com o olho fechado. Aí o incorporador tem o desafio de tentar não perder muito. Aí depois é bumba meu boi. Aí depois é o seguinte, cara, joga a bola pra área e vamos ver o que acontece agora, porque, né? Cara, aí tem lá o produto nasceu. Aí você fala, nossa, mas eu queria que o cabelo nascesse desse jeito. Nossa, mas ele... Meu filho, você não planejou? Né? Se eu quero ter um filho de olho azul, né? Eu tenho que olhar o passado dele para ver se tem alguém. Agora, eu não tenho olho azul. Minha filha tem um olho azul. Mas minha avó tinha um olho azul. Eu não programei ter uma filha de olho azul, mas estou dando exemplos esdrúxulos aqui, porque, assim, às vezes a pessoa quer uma coisa, aleatoriamente depois já cobrando. Uma coisa, você é de descendência italiana. Sim. Aí a Dani é o quê? É descendência espanhola. Pô, eu queria que nascesse um japonesinho, bonitinho. Pô, nasceu aqui. Não. Ué, o cara planta tomate e fala, cara, nasceu manga, eu queria manga. Que azar, né? Cara, deu errado. Por quê? Peraí, é a lei da semeadura. Se você pesquisa, se você planeja, se você faz as coisas certas, você vai colher. Agora, o cara depois, deu errado. E aí, eu vou fazer uma defesa aqui pra galera do comercial, da venda, né? Do marketing, né? Aí depois a culpa vai ser da ponta. Não tá vendendo. Não tá vendendo, incompetência, o corretor é isso, encalhado. tá encalhado. Aí manda um monte de gente embora, custo, monta time interno, manda embora, rotatividade. Cara, mas o problema não tá aí. Exato. Você tá tratando a causa errada, que nem eu falei. O cara, né, aquela história, fala que... aí você tá tentando falar o problema, não é que eu tô com dor, não, toma, passa essa pomada na ponta do pé. Não, passa que vai dar certo. Não, tô com dor de cabeça. Tomou um tiro no joelho e tá passando arnica. E aí, a pesquisa e o planejamento estratégico faz com que você tenha um norteamento de fazer a pesquisa e a prospecção correta de uma área. Olhando para critérios técnicos, olhando para critérios públicos, olhando para critérios mercadológicos e olhando para aspectos econômicos. E eu acho que pode adicionar aí também a questão de comportamento do consumidor. Não, sem dúvida. Que é o que a pesquisa traz, porque ela vai dizer, a grande maioria das pesquisas vão dizer o seguinte, olha, essas pessoas assistem televisão ou não, quanto tempo elas passam por dia no celular, qual é o principal canal que elas usam das redes sociais, elas trazem tudo isso, desse aspecto do comportamento. A maioria das pesquisas, um dos itens lá é justamente sobre a região, né? Então, pelo menos de todas que eu consumi, e aí eu vou até dizer, sem dizer as empresas, né? Mas eu consumi pesquisa de 3 grandes, acho que 2 são as maiores do Brasil. E inclusive aí fica um ticket muito mais caro para essas pesquisas, obviamente, né? Mas são as 2 maiores produtoras de dados do mercado imobiliário do Brasil. E uma terceira que ela é do Estado. Não chega a ser nacional, mas é do Estado. E consumindo em todas elas lá tem, né, esses quesitos todos aí.
E eu não me recordo aqui, inclusive, se você está aqui acompanhando, você já ouviu essa frase no mercado, marca aí o proprietário da frase, que eu não me recordo quem, mas diz que tem 3 fatores fundamentais para a escolha de um imóvel. E aí que o primeiro deles é a localização, o segundo é a localização e o terceiro é a localização. Eu não me recordo quem é o amigo de mercado que sempre fala essa frase, mas é um dos pontos que são muito pertinentes às vezes para o negócio, mas não é tudo. A gente sabe que tem outros itens, como a gente falou aqui, que também são muito importantes e essas pesquisas podem trazer esse tipo de olhar, como já foi dito também. Legal, ó, uma coisa que eu não vi em pesquisa, mas vi no campo, no dia a dia. Né? Eu tenho recebido pedidos também de procura de imóvel, né? E eu estou falando Minha Casa Minha Vida, tô falando dentro do Minha Casa Minha Vida, de imóveis que tenham 2 banheiros, 2 quartos e 2 banheiros, né? Uma suíte, um banheiro externo ou 2 suítes. E aí começou a me chamar essa atenção, começou muita procura. E aí, cara, tem um novo modelo de família aí, que é, por exemplo, a filha e a mãe, né? Sendo que a mãe tem um companheiro, a filha tem um namorado, ou o filho e a mãe, o filho e o pai, né? Que vieram de uma situação de um nascimento de uma nova família, vêm com companheiros diferentes, vão dividir a mesma casa e que hoje encontram imóveis que só tem um banheiro, né? E olha só, dentro da Minha Casa Minha Vida, tá tendo essa pesquisa. Creio eu que ninguém tá olhando para isso. Mas mas isso já apontou em dados. Já? Já apontou em dados. Já a gente tem já nos dados. Não, já apontou e assim... Pessoal, 2 banheiros, esqueci de comentar. É uma exigência mesmo. Mas isso daí está relacionado ao que ela comentou e que eu falei, que existem todas as pesquisas e que é a maneira como você brifa também o pesquisador, que é o quê? Quando você... Cara, é que nem eu volto a dizer o exemplo do médico. Um dia eu fiz uma endoscopia. Pô, chato. Aí eu voltei, aí eu troquei, eu fui numa outra médica. Eu tinha ido no médico, fui numa outra médica. Na hora que ela pegou o exame, eu falei, não, já trouxe aqui a endoscopia. Não, você vai ter que fazer outra. Eu falei, você tá de brincadeira, doutora? Como assim? Eu falei, não, só... Na senhora que vai enfiar o cano aí na boca aí, né? Ela falou, porque o pedido que foi feito, ele foi muito raso. E o diagnóstico do seu exame, ele não é definitivo. Eu vou precisar novamente. Tipo, falei, quis matar o outro médico, né? Mas o que eu quero dizer? É a maneira também como você demanda a pesquisa. Por isso que eu falei, não é como você demanda e como você lê. E para finalizar, essa questão de comportamento, vou dar uma dica para vocês que estão assistindo. Tenta fazer, não é pensar fora da caixa. Tem muita gente pensando fora da caixa. Faça fora da caixa. E o fazer fora da caixa, vou dar um exemplo. Tenta pensar em questões sobre comportamento. Tente pensar sobre aquilo que está além da pesquisa. E a pesquisa, a gente está falando aqui só para lançamento, né? Tem pesquisa de comportamento de consumo. Tem pesquisa de quem já comprou seu produto. Tem pesquisa de quem está comprando o seu produto. Tem pesquisa de quem não comprou o seu produto. Tem muita coisa para ser feito no caráter de pesquisa, porque pesquisa é dados. E dados é o novo petróleo do mundo, né? Exatamente. Pessoal, a gente está chegando aqui ao fim desse programa, onde a gente falou bastante sobre prospecção diária e pesquisa de mercado. Então acompanha, deixe seus comentários em relação a tudo que foi dito aqui, faça suas colocações, seus argumentos. É muito importante a gente saber como que vocês atuam, quais as dificuldades que vocês estão encontrando, para a gente poder sempre trazer aqui nas nossas plataformas todo e qualquer tipo de assunto relacionado a isso. Foi um prazer estar novamente aqui com vocês na Imobverse, nesse mundo, nesse universo do mercado imobiliário. Quero agradecer aqui ao Alan, quero agradecer aqui ao Sartori, né, para sempre compartilham a mesa aqui com a gente, trazendo aí esse compartilhamento de informações. Obrigado por você estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço e com expectativas aqui para os próximos episódios. Acho que a gente, dentro dessa timeline aí do planejamento estratégico e também de incorporação, a gente ainda tem temas aqui que vão ser bem esclarecedores e que vão levantar aí novas possibilidades. Sim. Mas não esquece, escreve aí sobre qual assunto a gente deve falar. Legal. E muito obrigado aos senhores aí que dividiram a mesa novamente comigo nesse episódio aí. E hoje muito aprendizado. Hoje
realmente um episódio de muito conteúdo, muito aprendizado e muita novidade aí. Show de bola. E, obviamente, quero deixar o recado para vocês, continue seguindo a gente. E quero trazer aqui para você que está nos assistindo, está nos acompanhando nessa série imperdível, a gente vai ter no próximo programa, nós vamos falar sobre a viabilidade. O que nós precisamos fazer a partir do momento em que a gente tem um planejamento estratégico, uma prospecção diária e uma pesquisa de mercado. O que fazer com tudo isso em mãos? Como decidir uma viabilidade? Quais os indicadores eu devo analisar? Como eu devo analisar? Quais os critérios e embasamentos eu preciso ter para tomar uma decisão? O que eu devo me atentar? Quais os principais pontos de fator crítico de sucesso na hora de decidir durante uma viabilidade de empreendimento? Que estudo de massa fazer? Enfim, tem muita coisa boa chegando no próximo episódio. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação aqui conosco. Fique ligado, continue acompanhando a gente e até a próxima.